Olá, bem-vindo ao nosso encontro. Nós estamos aqui hoje cumprindo uma promessa para muitos. Nós vamos trazer um exemplo de um casal que conseguiu aceitar a proposta, executar e ter sucesso. E olha que eu vou dizer para vocês, hein? Esse casal era desafiador. São pessoas que sabem questionar, sabem avaliar. Não é uma pessoa que você consegue convencer facilmente, não. Então, nós vamos apresentar para vocês o Valdeci, a Cris, que nos surpreenderam maravilhosamente com o resultado que lhe foi proposto. Então, eu vou deixar para eles explicarem para vocês o que significa aceitar uma fisioterapia comportamental e ter êxito nela. Para mim foi muito desafiador essa terapia comportamental, porque eu cheguei sempre defendendo muito aquilo que eu achava certo, né? Dentro dos meus conceitos, dentro daquilo que eu achava importante para a minha vida. Tentava defender que o problema era com ela e não comigo. Então, para mim isso foi muito desafiador, para eu poder tirar isso de mim, para eu entender que eu precisaria abrir mão de muitos conceitos, muitas formas de como eu tratava, de como eu via as coisas que ela fazia. Então esse desafio inicialmente, né, foi muito grande porque eu constituí as defesas em meu favor. Mas quando nós começávamos a conversar, você ouvindo, você colocava determinadas palavras que começava, eu via claramente aquilo ruindo. E o que era isso hoje que eu consigo enxergar as minhas defesas? É porque eu não queria mudança em mim. Eu achava que a mudança tinha que vir somente da minha esposa. Eu acreditava que eu era o correto, eu fazia as coisas certas. Porque eu buscava, para que o meu casamento desse certo, vários, digamos assim, tratamentos, né, como casal, para ver se as coisas davam certo. Então, o que me surpreendeu foi exatamente essa desestruturação que você fazia dentro daquilo que eu construía como defesa minha. Hoje eu vejo que tudo aquilo que eu construía nada mais era para quê? Para que eu continuasse na minha defensiva. E quando eu estava na minha defensiva, as coisas não aconteciam. O meu relacionamento continuava do mesmo jeito que estava. Eu na minha razão, não compreendendo as coisas da minha esposa, e ela correspondendo conforme eu me impunha diante dela nas minhas razões. Então, essa experiência, né, falando por mim, essa experiência para mim, como esposo, em todo esse processo, ela foi desafiadora. Por quê? Porque eu sempre fui questionador, né? Bastante. Então eu sempre trouxe para você desafios, coisas muito pontuais que para mim faziam todo sentido, mas que hoje eu vejo que nada daquilo fazia sentido. Por quê? Porque era somente uma defesa que eu constituí ao longo da minha vida, diante de tudo aquilo que se levanta na vida de qualquer ser humano, né? Ele começa a criar barreiras. Exatamente assim. Né? Do teu livro, né? Castelos sem porta, sem janela, e você constrói um muro para que você se proteja. Na verdade, você está se protegendo de você mesmo, diante das suas razões, mas aí o mundo, a sociedade começa a jogar para dentro desses teus muros lixo. E isso vai acumulando e vai te contaminando. Por quê? Porque você não tem uma vazão daquilo, porque aquilo está preso, ele está retido, né, dentro dos teus muros, e ali você convive com aquilo, e aquilo começa a te contaminar. E fica impossibilitado de ser ajudado. Cria cada vez mais o quê? Uma resistência. Foi assim que aconteceu comigo. Eu criava uma resistência cada vez mais. E eu sou muito grato, né, a você, grato a Deus por ter colocado você no nosso caminho. Eu não falo no meu caminho porque nós somos uma só carne, né? Nós
recebemos a bênção de Deus no nosso casamento e nós somos uma só carne. Então, para nós hoje é uma vitória muito grande nós podermos hoje falar para as pessoas como nós chegamos, como foi o processo, né? Como foi o processo da tua derrubada das minhas pontes, aquilo que fazia uma ligação, que para mim fazia todo sentido, coisas que foram desconstruídas. E hoje, se eu olhar para toda essa construção, eu vejo uma construção sólida, dentro daquilo que é necessário. Eu buscava o quê? Porque na minha família não tem amor, na minha casa, no meu relacionamento, não tenho amor. Mas eu mal entendia que o amor é o quê? O amor é o respeito. Né? É você respeitar primeiramente. E aí eu não respeitava, né, a minha esposa. Não falo como traição, não houve traição, mas respeitar ela como esposa. Respeitar, né? Eu falo sempre assim, Deus em primeiro lugar e a esposa em segundo com a família. Isso é essencial. Porque se Deus não está no negócio, no casamento, ele pode ruir a qualquer momento. Então, esse entendimento, quando eu comecei a ter esse entendimento de onde era a posição da minha esposa, que era muito importante, eu comecei a ter a transformação em mim. Em gerar o quê? Um respeito a ela, respeitar também que ela tem os seus desafios, as suas crenças, as suas dificuldades, assim como eu. Mas é uma questão de respeitar. Então, eu entendi que quando eu respeito o momento dela, quando eu respeito a ela, né, do jeito que ela é, as coisas começam a mudar. Isso, porque é um ponto importante. Gera um reflexo e ela fala, Sim. Puxa, não adianta eu querer mudar as pessoas antes de mudar a mim mesmo. Você cativa e aí a sua voz tem som. Isso mesmo, porque quando eu casei com a minha esposa, eu casei por um motivo. Porque ela supria uma necessidade minha. Ela supria uma necessidade minha como marido, como esposo, uma necessidade de família. E por que ao longo do tempo isso se perdeu? Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos outras coisas à frente do nosso casamento. Deus em primeiro lugar e o casamento em segundo lugar. Por quê? Porque eu acredito que se nós não estivermos bem no nosso relacionamento conjugal, nós não conseguimos nem ter comunhão com Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos manter a nossa casa estruturada. E eu acredito que nós temos que ser o quê? Nós temos que ser a bênção. Sim, isso que você colocou é muito importante. Esse hábito, essa construção diária, ela promove você dentro de uma grandeza de maturidade comportamental. Aí você passa a ver o outro não como crítica, mas onde que eu posso ajudar? E foi isso que você entrou. Aí você começou a exercitar e você viu que você mudou rapidamente as coisas. Não mais como crítica, mas onde que eu posso ajudar? Como vai ser bom, né? Vai ser atribuído a mim esse valor, que depois vai vir como um abraço de gratidão. Então, o ponto de partida foi a humildade, reconhecer. Não, eu reconheço que realmente as coisas podem ser diferentes. Né? E isso é que se deu esse desfecho que nós chegamos. E agora vamos ouvir um pouco a Cris. Já vou aproveitando para falar sobre essa construção, né? Essa construção de um relacionamento sadio, vamos falar assim, né? De um relacionamento sadio, um relacionamento prazeroso, ela precisa de uma base que se chama verdade. E a nossa primeira verdade foi algo que gritava em nós. Gritava em nós uma insatisfação, um desamor que estava acontecendo e que nós não entendíamos. Nós chegamos até a Fátima, até você, Fátima, porque gritava em nós essa angústia de não estarmos vivendo pela verdade que nos foi apresentada. Quando nós chegamos na presença de Deus, quando eu falo nós chegamos na presença de Deus, é porque nós fomos chamados por Deus para nós sermos filhos dele e agirmos como
é a vontade dele pela verdade. E nessa verdade, na nossa verdade daquele momento, nós chegamos até você e na terapia, né, comportamental como casal, pela busca do meu esposo, eu cheguei aqui desfalecida. Na minha verdade, a minha verdade naquele momento era essa. Eu estava pedindo socorro, porque eu estava desfalecendo como esposa, como filha de Deus. Eu não conseguia olhar mais para Deus da mesma forma, porque eu me via tão errante e eu comecei a gerar muitas culpas em mim. Porque o meu esposo, ele gerou, né, amor, uma insatisfação tão grande e aí eu queria acertar. Eu queria ser a pessoa que Deus estava falando que eu era. Mas eu comecei a desacreditar. Naquela situação que nós estávamos vivendo, eu comecei a desacreditar. Mas eu cheguei aqui. Deus preparou esse momento. Amém. O teu profissional. Glória a Deus. Essa terapia maravilhosa que foi para a construção realmente de uma nova história. Nós estamos aqui hoje porque houve a reconstrução da nossa história como casal, da nossa vida como casal, do nosso relacionamento. A terapia comportamental em nós gerou um novo comportamento. Gerou, eu comecei a perceber, agora eu falo um pouquinho de mim como esposa, naquele momento vários questionamentos estavam em mim. Quando eu vinha para as sessões de terapia com a Fátima, muitos questionamentos geravam aqui dentro, mas a pontuação que você fazia, Fátima, gerava em mim um resultado, uma verdade. Você pontuava e gerava em mim uma verdade. E é interessante porque na condução da terapia há exercícios, há uma dinâmica a ser realizada, que você como profissional nos colocou, nos conduziu, nos guiava para essa dinâmica. E foi muito interessante para mim como esposa, porque nas insatisfações do meu esposo, eu vim aqui e eu conseguia, nas minhas interrogações, nas pontuações durante a sessão, gerar as minhas verdades, que eu saía daqui da sessão, Fátima, e eu levava para mim essa verdade e você me colocava o exercício e eu executava o exercício, e quando eu recebia o resultado do exercício, que era positivo, porque ali existia uma verdade linda para ser vivida, então aquilo me dava força. A cada sessão foi me dando força, foi me dando força. Teve momentos desafiadores, eu confesso. Teve uma sessão que eu saí daqui, eu saí assim, meu Deus, é isso? É essa a minha realidade? Mas estava gerando em mim o reconhecimento. Primeiro, como você fala, Fátima, primeiro o reconhecimento. Eu preciso me reconhecer, eu preciso aceitar aquele momento e para ver a minha verdade. Para olhar para ela e falar, é isso que está acontecendo. Então, quando eu me olhei como esposa, eu estava muito machucada por algumas coisas que, natural daquele momento que eu vivi, era uma angústia, eram decepções comigo mesma, aí me fazia gerar decepções com meu esposo. E eu via, como meu esposo falou, né, ele via que eu tinha que mudar. Ele não via os erros dele. E eu estava querendo uma mudança e errava a todo momento no meu comportamento como esposa. E aí eu comecei a entender pelas dinâmicas que aquilo que eu precisava com os exercícios da terapia, que aquilo que eu precisava já estava em mim, mas que eu precisava viver, que eu precisava executar o viver. É isso que eu aprendi com você, Fátima, aqui na terapia. Eu precisava executar o meu viver. O teu livro fez todo sentido para a minha vida, porque eu me vi como um castelo sem portas e sem janelas. E aí, quando eu comecei a executar o meu viver, eu comecei a olhar, e você me colocava nas dinâmicas que me fazia perceber
qual era o meu papel de esposa. O que, indiferente de como o meu esposo estava se comportando comigo, as insatisfações dele, indiferente do que ele falava, porque o que ele falava doía muito para mim, muito, me machucava muito, mas louvado seja Deus, porque eu fui curada. No exercício, na condução de um viver, arquitetando corretamente a sua vida, que eu também aprendi com você. Amém. Na arquitetura da vida corretamente, no executar e viver, eu comecei a perceber as ações que eu tinha, o que eu tinha que fazer. Então, o meu questionamento não era mais murmuração, não era mais, Senhor, ó minha vida, socorro, ó céus, né? Não era mais esse. Aí era, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? O que esse grito que o meu esposo está dando, esse grito de insatisfação, o que está em mim que eu posso mudar? O que eu não estou fazendo? E eu fui descobrir nesse exercício, nesse momento, o que eu não estava fazendo como esposa. E eu visualizei muitas coisas que eu estava deixando de fazer. Então, quando eu comecei a executar o viver, fazer aquilo que era da minha responsabilidade, do meu papel como esposa, do meu esforço, daquilo que me cabia dentro do lar, como mãe, né? Nós temos filhos, como esposa, como companheira, como auxiliadora. Então eu comecei a perceber a grandeza da vida. Eu comecei a perceber que existia muitas coisas lindas para se viver. Não que nós passamos a fazer tudo certo. Somos errantes. Não somos perfeitos. E eu não sou perfeita. Meu esposo não é perfeito. Mas o que aconteceu foi com que a terapia fez com que nós nos aproximássemos e nós começássemos a viver de uma forma a construir um relacionamento. Meu esposo sempre falava, cadê o amor? Eu quero viver o amor que está lá em Coríntios 13. Ele falava, pontuava para mim, eu quero viver esse amor aqui, Cris. Esse amor, e aquilo ecoava dentro de mim, Senhor, me ajude a ser aquilo que eu preciso ser, da forma como eu preciso ser, como eu mereço ser para o meu esposo. Então, uma pergunta que eu fazia para ele, que aí na condução da terapia foi maravilhoso, fazia, Senhor, me ensina a ser como meu esposo quer que eu seja. E como eu me encaixo, como vou me encaixar com ele de uma forma prazerosa e harmoniosa. Então a terapia me conduziu para essa construção, para que nós chegássemos hoje aqui e pudéssemos expressar esse sorriso, primeiro de gratidão. Amém. Glória a Jesus. Gratidão a Deus, gratidão ao teu trabalho, gratidão ao teu livro, porque muitas coisas, às vezes a gente não expressa os nossos talentos, e eu vou falar sobre isso porque é importante. Deus nos deu talentos, e eu falo por uma construção que Deus está fazendo na minha vida. A sua vida, Fátima, ela é um testemunho vivo da riqueza de um Criador que nos encheu de talentos e que Ele quer que nós prosperemos, né, no amor dEle. E eu creio, eu sinto, eu vejo o quanto Deus te usou em tudo aquilo que Ele entregou para você como talentos e que você frutifica através deles, porque nós somos frutos do teu trabalho, nós somos frutos dos talentos que Deus te deu. E hoje nós estamos apenas começando. Coisas grandiosas que o Senhor Deus nos prometeu, quando nós aceitamos a viver na presença dEle, Ele nos prometeu, Ele nos fez promessas, e hoje nós começamos a andar mais, dar um passo maior, porque nós fomos preparados para esse passo maior, e a terapia nos ajudou para isso. Nós necessitávamos, nós merecíamos para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. A nossa gratidão. Amém. A gente... Calma aí. A gente louva o Senhor porque
viver esse momento é maravilhoso, porque isso aqui é um resultado de que as coisas deram certo, que vocês aceitaram a proposta. E lembra, quando às vezes você chegava angustiada para Cris, veja que você está vivendo divertidamente. E você começou a fazer disso um processo divertido, e você falava, faz porque eu estou vivendo divertidamente, está sendo muito bom. Então é isso, o viver certo é viver. E o que angustia a gente, eu sei que hoje eles estão comprando essa ideia, por isso que eles estão aqui, é te ajudar a fazer diferente. Porque trilhar no caminho certo, você vai ser abraçado por ele. O caminho errado pune, maltrata, destrói coisas preciosíssimas. E nós estamos aqui para ajudar você a salvar a sua história, a sua vida, a sua família. Isso é capaz. Porque, olha, esse casal foi um casal desafiador. Realmente já chegavam com todos os argumentos, não tem como, não tem como. E eles só aceitaram viver diferente. E hoje eles estão aqui falando para vocês, tem como. Se você está vivo, você só basta acreditar e fazer certo. Porque aí vocês vão ter a felicidade que eles estão vivendo hoje. Interessante que hoje o Valdeci e a Cris estão vivendo uma felicidade compartilhada. Porque eles estão fazendo um trabalho lindo por aí. E tentando fazer pessoas entenderem que a melhor proposta é viver certo. Te aguardo no próximo encontro. Até lá.